Na história de hoje, você ouvirá sobre o caso de um invasor inesperado e assustador, algo que pode estar mais perto do que imaginamos. Imagine acordar em uma manhã aparentemente normal, sentindo um incômodo sutil, quase imperceptível. Uma coceira no ouvido, algo que a maioria de nós descartaria como uma irritação passageira, um resquício de poeira ou talvez apenas a necessidade de uma limpeza rotineira. Mas e se essa sensação, tão comum e trivial, for o prenúncio de algo muito mais sinistro? E se, por trás daquela leve irritação, houver uma presença viva, um intruso que escolheu o local mais íntimo e vulnerável para se alojar? Foi exatamente essa a experiência de Helena, uma mulher de 58 anos, que viu sua rotina virar um pesadelo silencioso, mas ensurdecedor. A princípio, Helena tentou ignorar. A coceira no ouvido esquerdo era persistente, sim, mas ela a atribuiu ao acúmulo de cera, um problema comum que não demandava atenção especial. Era apenas mais um dia na pacata cidade de São Paulo, um dia que começava como tantos outros. O sol entrava pelas janelas, o aroma do café pairava no ar e a vida seguia seu curso previsível. Contudo, à medida que as horas passavam, o incômodo se transformou. A coceira deu lugar a um zumbido constante, uma vibração incômoda que parecia ecoar dentro de sua própria cabeça. Logo, a dor aguda se instalou, lancinante, fazendo com que ela levasse a mão instintivamente à orelha. E então veio a sensação mais perturbadora de todas. Um movimento sutil, mas inconfundível, como se algo estivesse se deslocando dentro do seu canal auditivo. Era uma sensação alienígena, que evocava imagens de invasão e violação, algo que desafiava a lógica e a compreensão. Foi nesse ponto que seu marido, Paulo, percebeu a gravidade da situação. Ele observava Helena com uma crescente preocupação. A inquietação dela era palpável. Ela não conseguia se concentrar em suas tarefas diárias. Seus olhos demonstravam um sofrimento crescente e ela tocava o ouvido com uma frequência alarmante. A distração e o desconforto não eram mais sintomas que pudessem ser ignorados. Paulo, com a sabedoria e o instinto de quem ama, insistiu. Você está visivelmente aflita, não consegue se manter focada. Algo está errado. Vamos procurar ajuda médica imediatamente. A decisão foi tomada com a urgência que a situação exigia, afastando qualquer possibilidade de adiar o que parecia inevitável. A consulta com o otorrinolaringologista marcou o início da revelação. Ao examinar o ouvido de Helena com um otoscópio equipado com câmera, o médico se deparou com uma visão que deixou toda a equipe médica em um estado de choque e incredulidade. Não era uma inflamação, não era um acúmulo de cera incomum, nem um cisto. O que o profissional de saúde encontrou, preso nas profundezas do canal auditivo, era algo que desafiava as expectativas mais sombrias. Um inseto vivo e em movimento, alojado entre as delicadas estruturas do ouvido médio. A criatura, que provavelmente havia entrado durante a noite, aproveitando-se do sono de Helena e da janela aberta, estava agora em um ambiente totalmente inesperado, causando um sofrimento indescritível. A cena era, ao mesmo tempo, aterradora e fascinante, um lembrete vívido da fragilidade do nosso corpo e da capacidade da natureza de nos surpreender de maneiras inesperadas. Este caso, que começou com uma simples coceira, nos força a refletir sobre o quão pouco prestamos atenção aos sinais sutis que nosso corpo nos envia. Quantas vezes desconsideramos um incômodo persistente, atribuindo-o a causas triviais, quando, na verdade, pode haver algo mais complexo e até mesmo perigoso em jogo. A história de Helena é um alerta, um convite para olharmos para dentro de nós mesmos com mais atenção e cuidado. É um convite para questionarmos nossas próprias experiências e para buscarmos ajuda quando necessário, sem hesitar. E você, já sentiu algum sintoma incomum que ignorou?
O que você acha que pode estar escondido por trás de um pequeno incômodo? Deixe seu comentário abaixo. Curta este vídeo se você se identificou com essa história e compartilhe com seus amigos. E me diga, de qual cidade ou estado do Brasil você está assistindo a este vídeo? Se você está gostando deste conteúdo e quer aprender mais sobre como cuidar da sua saúde e evitar problemas sérios, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. A remoção desse intruso exigiu uma intervenção médica de alta precisão. O profissional de saúde, com mãos firmes e uma técnica cirúrgica delicada, precisou navegar por um labirinto de estruturas sensíveis, minimizando o risco de danos permanentes. Cada movimento era calculado, cada instrumento utilizado com o máximo cuidado para garantir a segurança da paciente. O procedimento, de tão incomum e didático, foi documentado e posteriormente compartilhado em fóruns e comunidades médicas. Não se tratava de exibicionismo, mas sim de um poderoso alerta. O caso serviu como um estudo de caso sobre as infestações auriculares, reforçando a importância da higiene auditiva, especialmente em regiões tropicais e úmidas, onde a incidência desses problemas pode ser maior. A imagem do inseto, capturada pela câmera do otoscópio, tornou-se um símbolo da vulnerabilidade humana e da necessidade de vigilância constante. Paulo esteve ao lado de Helena em cada etapa, segurando sua mão durante o procedimento, transmitindo força e serenidade. A angústia era visível em seu rosto, mas a esperança de uma recuperação completa o impulsionava. Foi assustador ver aquilo acontecendo com alguém que você ama, confessou ele mais tarde, com a voz embargada pela emoção. A sensação de impotência é terrível, mas graças à equipe médica, ela está bem. Essa experiência nos uniu ainda mais e nos fez valorizar cada momento. A recuperação de Helena foi completa, sem sequelas aparentes. No entanto, o episódio deixou uma marca indelével em sua memória e na de Paulo. Tornou-se um lembrete constante e visceral de que nem sempre o que nos aflige é simples ou benigno. Às vezes, o que está por trás de um sintoma aparentemente inofensivo pode ser, literalmente, algo vivo, à espreita, esperando o momento certo para se manifestar. Essa narrativa nos transporta para a complexidade da saúde auditiva, um aspecto frequentemente negligenciado da nossa fisiologia. O ouvido, essa maravilha da engenharia biológica, é responsável não apenas pela audição, mas também pelo nosso equilíbrio. Sua estrutura intrincada, com o canal auditivo externo, o tímpano, os ossículos, martelo, bigorna e estribo, e o ouvido interno com a cóclea, é um ecossistema delicado e sensível. A invasão por um corpo estranho, como no caso de Helena, pode ter consequências graves, desde infecções dolorosas até perda auditiva permanente, se não tratada a tempo. A presença de um inseto vivo no canal auditivo, além do desconforto físico, gera um profundo impacto psicológico, uma sensação de violação que pode ser difícil de superar. A capacidade de um organismo tão pequeno causar tanto pânico e sofrimento sublinha a importância de estarmos atentos aos nossos corpos. O caso de Helena, embora extremo, serve como um ponto de partida para uma discussão mais ampla sobre como lidamos com a saúde. Em muitas culturas, especialmente em países como o Brasil, a tendência é minimizar sintomas e adiar a busca por ajuda médica, confiando na capacidade de o corpo se curar sozinho. Essa atitude, muitas vezes motivada pela falta de acesso a serviços de saúde de qualidade, pela sobrecarga de informações ou simplesmente pelo receio de diagnósticos graves, pode ter consequências desastrosas. A medicina moderna, com seus avanços em diagnóstico e tratamento, está cada vez mais equipada para lidar com uma vasta gama de condições, mas sua eficácia depende, em grande parte, da detecção precoce. Ignorar um sintoma persistente, como a coceira e o zumbido que Helena experimentou,
pode transformar um problema tratável em uma condição crônica ou até mesmo fatal. A história de Helena também pode ser vista como um estudo de caso sobre a importância do ambiente e da higiene. Regiões quentes e úmidas, como muitas partes do Brasil, são propícias à proliferação de insetos e outros micro-organismos. Fatores como a proximidade com áreas verdes, a presença de água parada e até mesmo a falta de saneamento básico podem aumentar o risco de infestações. A conscientização sobre essas questões e a adoção de medidas preventivas, como o uso de telas em janelas, a manutenção da limpeza e a atenção especial à higiene pessoal, são fundamentais para evitar situações como a vivida por Helena. A educação em saúde, disseminada através de canais como este, desempenha um papel crucial na capacitação das pessoas para protegerem a si mesmas e suas famílias. É fascinante observar como um evento isolado pode desencadear uma série de reflexões sobre a nossa relação com a saúde, com a natureza e com a nossa própria vulnerabilidade. O caso de Helena, que se desenrolou em São Paulo, uma metrópole vibrante e cosmopolita, demonstra que tais incidentes não se restringem a áreas remotas ou rurais. Eles podem ocorrer em qualquer lugar, a qualquer momento, surpreendendo os mais desprevenidos. A investigação médica, utilizando tecnologia de ponta como o otoscópio com câmera, revelou a verdade oculta, transformando o que parecia ser um incômodo trivial em um evento de proporções médicas significativas. A precisão cirúrgica empregada para remover o inseto vivo ressalta o nível de especialização e dedicação dos profissionais de saúde, que trabalham incansavelmente para restaurar o bem-estar dos pacientes. A narrativa em torno de Helena e Paulo evoca uma forte carga emocional. A preocupação de Paulo, a dor de Helena, o alívio após o procedimento bem-sucedido, tudo isso cria uma conexão humana profunda com o público. Esse tipo de storytelling, que mescla fatos científicos com experiências pessoais e sentimentos genuínos, é particularmente eficaz em prender a atenção e gerar engajamento. Ao compartilhar histórias como essa, o objetivo não é apenas informar, mas também inspirar e motivar as pessoas a cuidarem melhor de si mesmas. A medicina, em sua essência, é um ato de cuidado, e a disseminação de conhecimento sobre saúde é uma extensão desse cuidado. A história de Helena, com seu desfecho positivo, serve como um farol de esperança, lembrando-nos que, mesmo diante de situações assustadoras, a ciência e a dedicação humana podem trazer a cura e a tranquilidade. A medicina moderna, impulsionada por avanços tecnológicos e uma compreensão cada vez mais profunda do corpo humano, continua a desvendar mistérios e a oferecer soluções para condições que antes pareciam intratáveis. O caso de Helena, por exemplo, poderia ter tido um desfecho muito diferente algumas décadas atrás. A capacidade de visualizar o interior do canal auditivo em tempo real e de realizar microcirurgias com precisão milimétrica representa um salto qualitativo no tratamento de doenças e condições auriculares. Essa evolução tecnológica, aliada ao conhecimento médico acumulado, permite que profissionais como o otorrinolaringologista que atendeu Helena ajam de forma rápida e eficaz, minimizando riscos e maximizando as chances de recuperação completa. É um testemunho do progresso científico e do compromisso contínuo com a saúde e o bem-estar humano. A história de Helena é mais do que um simples relato de um incidente médico incomum. É uma parábola sobre a importância da atenção aos detalhes, da confiança na ciência e da força dos laços humanos. O que começou como uma coceira insignificante quase se transformou em uma tragédia, mas a ação rápida e a expertise médica garantiram um final feliz.
Essa jornada, marcada pelo medo e pela incerteza, culminou em alívio e gratidão, reforçando a conexão entre pacientes e profissionais de saúde. A experiência serviu como um poderoso lembrete de que a saúde é um bem precioso, que deve ser cultivado com atenção e cuidado constantes. A narrativa, ambientada na dinâmica cidade de São Paulo, mas com ressonância universal, nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas e a maneira como abordamos os desafios de saúde que possam surgir. A história de Helena é um poderoso testemunho da resiliência humana e da capacidade de superação, mesmo diante de ameaças inesperadas. Ao final, a lição é clara: nunca subestime um sintoma e sempre busque o conhecimento e a ajuda profissional quando necessário. E o que mais pode estar se escondendo em lugares que não vemos, em sensações que ignoramos? O corpo humano é um universo de mistérios, e a saúde auditiva, em particular, guarda segredos que apenas a ciência e a observação atenta podem desvendar. A história de Helena, com seu toque de suspense e alívio, é apenas uma das muitas que poderiam ser contadas. Ela nos lembra que, por mais avançados que sejamos em nossa compreensão do mundo, a natureza sempre reserva surpresas. A fragilidade do nosso corpo, aliada à sua incrível capacidade de recuperação, é um paradoxo fascinante. E é nessa intersecção entre vulnerabilidade e resiliência que encontramos a essência da experiência humana. A medicina moderna, com seu arsenal de ferramentas e conhecimentos, nos capacita a enfrentar esses desafios, mas a nossa própria atenção e cuidado são os primeiros e mais importantes passos para garantir o bem-estar. A história de Helena nos ensina a valorizar esses primeiros passos, a escutar atentamente os sinais do nosso corpo e a buscar a luz da ciência quando as sombras da incerteza se adensam. A narrativa que se desdobra a partir de um simples incômodo no ouvido de Helena em São Paulo transcende o evento isolado para se tornar um espelho das nossas próprias experiências e receios. A forma como Paulo, seu marido, demonstrou preocupação e agiu prontamente reflete a importância do apoio familiar e da observação atenta no cuidado com a saúde. Em muitas famílias, a figura de um ente querido desempenha um papel crucial na detecção precoce de problemas, servindo como um alerta e um incentivo para a busca por ajuda médica. Essa dinâmica familiar, onde o amor e a responsabilidade se entrelaçam, é um pilar fundamental na construção de uma rede de apoio robusta para a saúde. A história de Helena e Paulo, portanto, não é apenas sobre um inseto no ouvido, mas também sobre a força dos relacionamentos humanos em momentos de crise e a importância de estarmos presentes uns para os outros, especialmente quando a saúde está em jogo. O impacto de um evento como esse na vida de uma pessoa pode ser profundo, alterando a percepção de segurança e controle sobre o próprio corpo. Para Helena, a experiência de ter um ser vivo se movendo dentro de seu ouvido deve ter sido aterradora, uma invasão em um dos sentidos mais íntimos. A recuperação, embora completa, deixa cicatrizes invisíveis, uma nova consciência sobre a fragilidade e a imprevisibilidade da vida. Essa nova perspectiva pode levar a uma mudança de hábitos, a uma maior valorização da saúde e a uma atenção mais aguçada aos sinais do corpo. A história, ao ser compartilhada, não beneficia apenas quem a viveu, mas também serve como um aprendizado para milhares de outras pessoas, ampliando a consciência coletiva sobre a importância da prevenção e do cuidado médico. A medicina, nesse sentido, é um processo contínuo de descoberta e aprendizado, tanto para os profissionais quanto para os pacientes. A ambientação da história em São Paulo, uma das maiores metrópoles do mundo, adiciona uma camada de complexidade à narrativa. Em um ambiente urbano tão vasto e dinâmico, a vida cotidiana é frequentemente marcada pela pressa e pela correria, o que pode levar à negligência de sinais de alerta em relação à saúde.
A capacidade de Helena e Paulo de pausar essa rotina acelerada para buscar ajuda médica demonstra uma força de caráter e uma priorização da saúde que merecem ser destacadas. A história serve como um convite à reflexão. Em meio à agitação da vida moderna, estamos realmente dedicando a atenção necessária ao nosso bem-estar físico e mental? Estamos atentos aos pequenos sinais que nosso corpo nos envia ou os descartamos em nome da produtividade e da conveniência? A história de Helena é um lembrete poderoso de que a saúde não pode ser colocada em segundo plano. Ela é a base sobre a qual construímos todas as outras áreas de nossas vidas. A medicina moderna, com sua capacidade de diagnóstico preciso e intervenções eficazes, oferece um contraste fascinante com a vulnerabilidade humana. A imagem do inseto vivo, capturada pela tecnologia, evoca uma mistura de repulsa e admiração pela capacidade da natureza de se adaptar e sobreviver em ambientes inesperados. Ao mesmo tempo, a precisão cirúrgica que removeu o invasor é um testemunho do engenho humano e do compromisso com a cura. Essa dicotomia entre a força bruta da natureza e a delicadeza da intervenção médica é um tema recorrente na história da medicina e na forma como compreendemos nosso lugar no mundo. A história de Helena, portanto, não é apenas um relato médico, mas também uma meditação sobre a relação entre o homem e a natureza e sobre como a ciência nos permite navegar pelas complexidades dessa relação. A história de Helena, que se iniciou com um incômodo no ouvido em São Paulo, nos leva a questionar a invisibilidade de certas ameaças e a importância da vigilância constante. O que mais pode estar à espreita, em nossos corpos ou em nosso ambiente, esperando o momento certo para se manifestar? A ciência, com sua busca incessante por respostas, nos oferece ferramentas para desvendar esses mistérios. Mas a nossa própria atitude perante a saúde é o primeiro e mais crucial passo. A história de Helena é um convite para olharmos para dentro de nós mesmos com mais atenção, para valorizarmos os cuidados médicos e para nunca subestimarmos os sinais que nosso corpo nos envia. A medicina, em sua essência, é um ato de coragem. A coragem de enfrentar o desconhecido, de buscar a cura e de reafirmar a vida diante das adversidades. E essa coragem, como demonstrado por Helena e Paulo, reside não apenas nos profissionais de saúde, mas em cada um de nós. O impacto psicológico de uma experiência como essa não pode ser subestimado. A sensação de ter um corpo estranho dentro de uma parte tão sensível do corpo pode gerar ansiedade, medo e até mesmo um certo grau de trauma. Para Helena, a recuperação física foi apenas uma parte do processo. A superação do medo e da apreensão associados ao incidente também foi fundamental. A forma como Paulo ofereceu apoio incondicional, demonstrando compreensão e paciência, certamente contribuiu para que Helena pudesse processar essa experiência assustadora. Essa dinâmica ressalta a importância do suporte emocional no processo de cura, mostrando que a saúde não é apenas um estado físico, mas também um estado mental e emocional. A história, portanto, nos convida a considerar a saúde de forma holística, abraçando todas as suas dimensões. A disseminação de histórias como a de Helena, através de plataformas como esta, desempenha um papel vital na educação em saúde. Ao compartilhar detalhes sobre sintomas, diagnósticos e tratamentos, cria-se um ambiente de aprendizado contínuo para o público. A descrição detalhada dos sintomas que Helena experimentou, a coceira persistente, o zumbido, a dor aguda e a sensação de movimento, ajuda as pessoas a reconhecerem sinais semelhantes em si mesmas ou em seus entes queridos. A explicação sobre a técnica cirúrgica utilizada e o propósito de compartilhá-la em comunidades médicas reforça a ideia de que a medicina é um campo em constante evolução, onde o conhecimento é compartilhado para o benefício de todos.
Essa transparência e acesso à informação capacitam os indivíduos a tomarem decisões mais informadas sobre sua saúde e a buscarem ajuda profissional quando necessário, promovendo uma cultura de prevenção e autocuidado. A história de Helena, com seu desfecho positivo, serve como um poderoso lembrete de que mesmo as situações mais assustadoras podem ser superadas com a combinação certa de atenção, conhecimento e ação. A jornada de uma simples coceira a um inseto vivo no ouvido, desdobrada na vibrante São Paulo, é um testemunho da resiliência humana e da eficácia da medicina moderna. A experiência, embora traumática, deixou uma lição valiosa: a importância de nunca subestimar os sinais do nosso corpo e de buscar ajuda profissional sem hesitação. Ao compartilhar essa história, esperamos inspirar outros a serem mais atentos à sua saúde, a valorizarem os cuidados médicos e a confiarem na ciência para superar os desafios que a vida possa apresentar. E você, o que essa história te ensinou? Deixe seu comentário, curta e compartilhe para que mais pessoas possam se beneficiar dessa lição. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras e informativas. Qual será a nossa próxima descoberta juntos? Fique ligado para o próximo vídeo. A persistência do zumbido, a dor lancinante e a sensação inquietante de movimento dentro do ouvido de Helena não foram meros sintomas passageiros. Representaram uma invasão biológica sutil, mas profundamente perturbadora. A causa raiz, um artrópode minúsculo, aproveitou-se de uma janela de oportunidade, um lapso momentâneo na barreira protetora do corpo humano. Essa intrusão levanta questões sobre a complexa interação entre o ambiente microscópico que nos rodeia e a arquitetura interna do nosso organismo. A pele, as mucosas e, neste caso específico, o delicado epitélio do canal auditivo formam defesas primárias que, embora eficientes na maior parte do tempo, podem ser contornadas por estratégias adaptativas de outros seres vivos. A análise aprofundada da situação de Helena revela que a entrada do inseto pode ter sido facilitada por microlesões ou pela simples umidade acumulada, criando um nicho propício para a colonização. Ademais, a resposta inflamatória desencadeada pela presença do corpo estranho intensificou o desconforto de Helena. O sistema imunológico, ao detectar a anomalia, mobilizou células de defesa e mediadores químicos, resultando em dor, inchaço e a percepção de ruído interno. Essa reação, embora essencial para a proteção do organismo, pode ser exacerbada pela movimentação contínua do invasor, que agrava a irritação mecânica e a resposta inflamatória. O zumbido, em particular, pode ser uma consequência direta da estimulação de terminações nervosas sensíveis na região do ouvido médio ou mesmo da vibração causada pelos movimentos do inseto contra as delicadas estruturas ósseas. Compreender essa cascata de eventos fisiológicos é crucial para apreciar a gravidade do que Helena estava experimentando. Por outro lado, a remoção do inseto, embora tecnicamente desafiadora, exigiu uma abordagem minimamente invasiva. A precisão do otoscópio com câmera permitiu ao profissional de saúde visualizar a extensão da infestação e planejar a extração com o mínimo de trauma. Instrumentos delicados, como pinças de microcirurgia, foram empregados para apreender o artrópode sem causar danos adicionais ao canal auditivo ou ao tímpano. A gravação do procedimento para fins educacionais sublinha a importância da documentação clínica e da disseminação de conhecimento em comunidades médicas. Esse compartilhamento de casos raros e complexos permite que outros profissionais se preparem melhor para situações semelhantes, enriquecendo o acervo de experiências e aprimorando as técnicas de tratamento. Consequentemente, o caso de Helena ressalta a importância da higiene auditiva e da prevenção.
manter os ouvidos limpos, evitar a introdução de objetos estranhos e procurar avaliação médica em caso de sintomas persistentes são medidas essenciais para evitar complicações. Em regiões onde infestações por insetos são mais comuns, a atenção redobrada se torna ainda mais crucial. A conscientização sobre os riscos e a adoção de práticas preventivas podem fazer a diferença entre um incômodo passageiro e uma condição médica séria. A narrativa serve como um lembrete de que a saúde é um bem precioso, que requer vigilância e cuidado constantes, mesmo nos aspectos mais rotineiros da vida. A disseminação de informações médicas, especialmente sobre condições menos comuns, como a presença de corpos estranhos no ouvido, é fundamental para a saúde pública. No Brasil, com sua vasta extensão territorial e diversidade de ecossistemas, o risco de contato com insetos e outros pequenos animais é uma realidade presente em muitas comunidades. A história de Helena, embora ocorrida em São Paulo, pode servir de alerta para regiões mais rurais ou onde o acesso a informações de saúde é mais limitado. A educação sanitária, quando eficaz, capacita os indivíduos a reconhecerem perigos potenciais e a tomarem medidas preventivas adequadas. Por exemplo, em áreas com alta incidência de insetos, o uso de mosquiteiros e telas em janelas não é apenas uma questão de conforto, mas uma barreira física contra invasores indesejados. Além disso, o ensino de técnicas básicas de higiene, como a limpeza adequada dos ouvidos com cotonetes, com a ressalva de não inseri-los profundamente, ou soluções salinas recomendadas por profissionais, pode prevenir o acúmulo de cerúmen, que por vezes atrai pequenos organismos. Adicionalmente, o impacto psicológico de uma experiência como a de Helena não se limita ao momento do evento. A lembrança da sensação de invasão pode gerar ansiedade e medo persistentes, influenciando comportamentos futuros. Pessoas que passaram por situações semelhantes podem desenvolver uma hipervigilância em relação a qualquer incômodo auditivo, buscando atendimento médico com frequência, mesmo para queixas triviais. Por outro lado, a experiência pode fortalecer a confiança na medicina e nos profissionais de saúde, como ocorreu com Helena e Paulo, que testemunharam em primeira mão a eficácia da intervenção médica. Essa dualidade de reações psicológicas sublinha a importância de um acompanhamento médico e, quando necessário, psicológico, para auxiliar na recuperação integral do paciente. A capacidade de processar o evento traumático e reintegrar a sensação de segurança em relação ao próprio corpo é um aspecto crucial da cura. Ademais, a tecnologia empregada no diagnóstico e tratamento de casos como o de Helena, como o otoscópio com câmera, democratiza o acesso ao conhecimento médico. A gravação e disseminação desses casos em plataformas online permitem que estudantes de medicina, residentes e até mesmo profissionais experientes em outras especialidades tenham acesso a exemplos práticos de condições raras. Isso contribui para a formação de profissionais mais capacitados e para a atualização constante do conhecimento médico. Em um país com a dimensão do Brasil, onde a distribuição de especialistas pode ser desigual, o compartilhamento de informações por meio digital é uma ferramenta poderosa para nivelar o acesso ao aprendizado e garantir que pacientes em diferentes regiões recebam o melhor atendimento possível. Por conseguinte, a história de Helena serve como um poderoso gatilho para a reflexão sobre a nossa relação com o ambiente e os seres vivos que o habitam. Em um mundo cada vez mais urbanizado, tendemos a nos distanciar da natureza e de seus habitantes, muitas vezes esquecendo que compartilhamos o planeta com uma miríade de organismos. A invasão de um inseto no ouvido é um lembrete vívido dessa coexistência e da necessidade de respeito mútuo e precaução.
Ao compreendermos melhor os hábitos e as necessidades de outras espécies, podemos desenvolver estratégias mais eficazes para convivermos harmoniosamente, minimizando conflitos e riscos. Essa compreensão mais profunda da biosfera nos capacita a tomar decisões mais conscientes em nosso cotidiano, desde a forma como lidamos com nosso lixo, até as escolhas de lazer que fazemos, sempre considerando o impacto em outros seres vivos. A perspectiva evolutiva oferece uma lente fascinante para compreender a persistência de comportamentos e adaptações que, à primeira vista, podem parecer estranhos ou até perigosos para os humanos. No caso de insetos que buscam refúgio em cavidades, como o ouvido, podemos inferir uma estratégia ancestral de busca por abrigo seguro e possivelmente por umidade e calor constantes, fatores essenciais para a sobrevivência de muitas espécies. Essas pequenas criaturas, ao longo de milênios, desenvolveram um instinto de exploração de nichos que ofereçam proteção contra predadores e condições ambientais adversas. O canal auditivo humano, com sua forma tubular e ambiente relativamente estável, pode mimetizar em pequena escala as condições de um pequeno túnel ou oco em uma árvore, um refúgio natural para muitos invertebrados. Essa busca por um lar temporário, embora cause alarme em nós, é para o inseto um ato instintivo de autopreservação. Além disso, a forma como o inseto interage com o ambiente auditivo merece atenção. A audição humana, com sua sensibilidade a frequências específicas, pode ser percebida pelo inseto como uma vibração ou um som de alta frequência que ele tenta evitar ou, paradoxalmente, investigar. A própria presença do tímpano, uma membrana fina e sensível, pode gerar ressonâncias que atraem ou repelem o animal. A capacidade de certos insetos detectarem correntes de ar sutis ou gradientes de temperatura pode guiá-los em sua exploração, levando-os a penetrar mais profundamente no canal auditivo em busca de um ambiente mais isolado. A complexidade sensorial e comportamental desses organismos, muitas vezes subestimada, revela um intrincado sistema de respostas a estímulos ambientais que molda suas interações com o mundo, incluindo, ocasionalmente, o corpo humano. Consideremos, por exemplo, a diversidade de insetos que habitam ambientes urbanos e rurais no Brasil. De formigas a baratas, passando por diversos tipos de besouros e moscas, a fauna de pequenos invertebrados é vasta e adaptável. Espécies que normalmente se abrigam em frestas de paredes, sob pedras ou em cavidades de plantas, podem, por acidente ou por busca ativa por refúgio, encontrar seu caminho para dentro de uma residência e, subsequentemente, para um canal auditivo. A escolha do ouvido de Helena pode ter sido aleatória, uma consequência de um momento de vulnerabilidade e proximidade. Essa aleatoriedade, no entanto, não diminui a importância de compreendermos os comportamentos que levam a tais encontros, pois essa compreensão é a chave para a prevenção e para a educação em saúde. Ademais, a reação humana a essa invasão é um estudo fascinante de instinto e aprendizado. O pânico inicial, a dor e o desconforto desencadeiam uma resposta de retirada e busca por ajuda. Essa reação é fundamental para a nossa sobrevivência, garantindo que agimos rapidamente para remover a ameaça. No entanto, a forma como essa ameaça é percebida pode ser influenciada por fatores culturais e experiências prévias. Em algumas culturas, a ideia de um inseto dentro do corpo pode ser associada a superstições ou crenças folclóricas, enquanto em outras é vista puramente como um evento médico a ser resolvido por profissionais. A história de Helena, ao ser contada de forma factual e informativa, busca desfazer o véu do mistério e da superstição, focando na realidade biológica e médica do evento.
Outro aspecto a ser considerado é a capacidade de certas espécies de insetos sobreviverem por períodos surpreendentemente longos em ambientes hostis. A capacidade de alguns artrópodes de entrar em estados de torpor ou de resistir a condições de baixa oxigenação pode permitir que permaneçam no canal auditivo por horas ou até dias, sem sofrer danos significativos. Essa resiliência biológica é um testemunho da adaptação evolutiva, permitindo que a espécie persista mesmo em circunstâncias desafiadoras. Ao entendermos essa capacidade de sobrevivência, percebemos que a intervenção médica rápida é não apenas para aliviar o desconforto, mas também para garantir a remoção completa do organismo antes que ele possa causar danos mais sérios ou se reproduzir. A questão, então, não é apenas sobre a entrada do inseto, mas sobre sua capacidade de estabelecer uma presença indesejada e persistente. À medida que as múltiplas facetas desta narrativa se entrelaçam, torna-se evidente que o que começou como um incidente isolado desdobra-se em um complexo tecido de interconexões biológicas, psicológicas e sociais. As observações iniciais sobre a fragilidade do corpo humano e a capacidade da natureza de nos surpreender ganham uma nova dimensão quando examinadas sob a luz das respostas fisiológicas e comportamentais que tais eventos desencadeiam. A maneira como o organismo reage a um intruso, o impacto que essa invasão tem na mente e as implicações de longo prazo para a percepção de segurança e controle, tudo isso converge para um quadro mais amplo da nossa relação com o mundo natural. A jornada que nos levou a considerar desde a arquitetura intrincada do ouvido até os instintos ancestrais que guiam o comportamento de outras espécies, agora nos convida a contemplar a resiliência inerente à vida e a contínua dança entre vulnerabilidade e adaptação que define a existência. Refletindo sobre esta jornada até agora, percebe-se que cada fio narrativo, seja ele biológico, tecnológico ou humano, contribui para uma compreensão mais profunda da complexidade que muitas vezes reside sob a superfície de eventos aparentemente simples. A exploração dos mecanismos de defesa do corpo, as estratégias de sobrevivência de organismos microscópicos e o papel fundamental do apoio humano e da intervenção médica formam um mosaico que nos convida a olhar para além do imediato. A convergência dessas ideias não aponta para uma única resposta, mas sim para uma teia de fatores interligados que moldam nossa experiência e nossa compreensão da saúde e do bem-estar. É como se estivéssemos montando um intrincado quebra-cabeça, onde cada peça, por menor que seja, é essencial para revelar a imagem completa. À medida que nos aproximamos da reflexão final, o que emerge não é uma simples recapitulação, mas sim uma síntese das ressonâncias mais profundas. As lições extraídas, as perguntas que foram evocadas e as perspectivas que se abriram nos preparam para uma consideração mais abrangente do significado deste percurso. A jornada que percorremos, permeada por momentos de tensão e alívio, nos preparou para absorver o desfecho, não como um ponto final, mas como um convite para uma compreensão mais matizada da nossa existência e da nossa interação com o mundo que nos cerca. A teia de conexões que exploramos agora nos impulsiona suavemente em direção a uma conclusão que busca consolidar a importância da vigilância, do conhecimento e da interconexão em nossa busca contínua por saúde e segurança. A jornada que se iniciou com a sutil coceira no ouvido de Helena, em São Paulo, e se desdobrou em uma profunda imersão nas complexidades da biologia, da medicina e da própria experiência humana, agora encontra seu desfecho. O que parecia um incidente isolado, um contratempo passageiro, revelou-se um convite à reflexão sobre a intrincada tapeçaria da vida que nos cerca e habita.
A narrativa, ao desvendar a presença de um invasor inesperado, não se limita a relatar um evento médico peculiar, mas nos transporta para um território onde a ciência, a emoção e a nossa conexão com o mundo natural se entrelaçam de maneira inseparável. A história de Helena, portanto, transcende o consultório médico e ecoa em um plano mais amplo, tocando em verdades universais sobre vulnerabilidade, resiliência e a constante dança entre o conhecido e o desconhecido. Ao contemplarmos a precisão com que a medicina moderna desvendou e resolveu o mistério da invasão auricular, somos confrontados com o poder do conhecimento e da tecnologia. A capacidade de visualizar o invisível, de intervir com delicadeza em estruturas sensíveis e de, em última instância, restaurar o bem-estar, é um testemunho da engenhosidade humana. No entanto, essa intervenção clínica, por mais sofisticada que seja, é apenas uma parte da equação. A história também nos fala sobre a importância da percepção e da ação humana. A preocupação de Paulo, a decisão de buscar ajuda, a coragem de Helena em enfrentar o procedimento. Esses elementos, profundamente humanos, são tão cruciais quanto qualquer avanço científico para a resolução de desafios como o enfrentado. A interdependência entre a ciência e a humanidade emerge, assim, como um pilar central, um lembrete de que a cura é um processo multifacetado. A exploração das estratégias de sobrevivência de organismos que, por instinto, buscam refúgio em ambientes propícios, como o ouvido humano, nos convida a uma nova perspectiva sobre nossa relação com o mundo natural. Não somos ilhas isoladas, mas parte de um ecossistema vasto e interconectado. A presença de um inseto em nosso canal auditivo, embora alarmante, é um reflexo dessa coexistência, um lembrete de que compartilhamos o planeta com uma miríade de seres, cada um com seus próprios instintos e necessidades. Essa compreensão, ao invés de gerar medo, pode fomentar um senso de respeito e cautela, incentivando-nos a adotar práticas que minimizem conflitos e promovam uma convivência mais harmoniosa. A história de Helena, ao desmistificar um evento potencialmente assustador, abre espaço para uma apreciação mais profunda da complexidade da vida em todas as suas formas. A verdadeira prática, a aplicação das lições que esta narrativa nos oferece, começa agora, em nossa própria jornada. Ela reside na atenção aos sinais sutis que nosso corpo nos envia, na valorização da saúde como um bem precioso e na busca por conhecimento e ajuda quando necessário. Envolve também uma apreciação renovada pela intrincada teia da vida que nos cerca, um reconhecimento de que somos parte de algo maior e mais complexo do que podemos, à primeira vista, compreender. Que a história de Helena sirva como um farol, iluminando o caminho para uma vigilância mais atenta, uma maior empatia e um compromisso contínuo com o bem-estar, tanto individual quanto coletivo. A compreensão de que a saúde é uma construção que envolve ciência, humanidade e nossa relação com o mundo natural é a semente que, uma vez plantada, pode florescer em uma vida mais plena